Seguindo aqui a nossa cobertura na capital baiana, Salvador, nesse quinto encontro do FEEBA, que é o Fórum Estadual de Educação, Rede de Fóruns Municipais de Educação, e também o quinto encontro da ANPAE Bahia, Talamira Taíta, professora da UESB, integrante também da ANFOP e, é claro, tem cadeira cativa também no FEEBA, que é o Fórum Estadual de Educação, falando da importância desse movimento, reunindo e consolidando tantas políticas públicas, é claro, embasada nesse nosso Plano Nacional de Educação, que, mais uma vez, precisa atender aquilo que é basilar, que, dentre outros preceitos, o financiamento ele é básico, né? Sim, sem dúvida. Primeiro, de tudo, né? Eu acho que nós estamos aqui vivendo um momento muito singular, que nós estamos reunindo aqui a comunidade científica, mais a comunidade, né, da civil organizada, os movimentos sociais e todos aqueles que estão interessados, os professores da educação básica, professores da educação superior, estudantes da educação básica, estudantes da educação superior, graduação e pós-graduação, numa perspectiva de pensar os planos sobre todos os aspectos e como esses planos eles nos tocam e como nós temos que tocar nos planos. Então, termos aqui o encontro de fóruns municipais, a partir da rede de fóruns consolidada, né, com o nosso regimento instituído em dezembro do ano passado. Ter a ANPAE Bahia sediando, né, o seu encontro e, ao mesmo tempo, capitalizando todo esse movimento de pensar o que a própria associação sempre se colocou para pensar: políticas públicas para a educação, né, e formação de professores. E ainda a articulação com a reunião do Fórum Estadual de Educação da Bahia, que também tem colocado, né, o PME na perspectiva, os PMEs, o Plano Estadual de Educação, na perspectiva de estar no movimento de pensar a sua consolidação, é a amostra de como juntos somos fortes. Talamira, ainda que nós tenhamos instituições estaduais, a exemplo da qual tu estás professora, nós tenhamos também instituições federais, são responsabilidades distintas, mas tudo acontece nos municípios. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Para falar da importância que tem esta rede de fóruns no FEEBA, e você esteve organizando à frente aí, orientando municípios numa dessas 5 cadeiras que agora nós ampliamos e desejamos chegar aos 27 territórios de entidade, que eu sei que não chegaram a todos eles, porque existem territórios que não têm fóruns municipais de educação consolidados, mas saindo um pouco desse extremo, saímos de 30 e alguns fóruns, 2 anos atrás estamos com mais de 200 fóruns, aí, 260 instituídos, veja quanto mais crescimento, mais que isso. Isso. A importância desse movimento, entendendo que tudo acontece nos municípios. Bem, eu também sou dessa mesma lógica. Eu vejo o município como aquele lugar em que nós temos um cosmo. É bem cosmológico, né? No sentido de termos as instituições privadas atendendo a vários níveis de formação. Temos a instituição pública municipal, instituição pública estadual de educação básica, instituições públicas de ensino superior, federal. Muitas vezes temos federal, estadual, iniciativa privada. Temos, às vezes, instituições municipais também, não é o caso da Bahia. Mas, assim, a consolidação da rede de fóruns, dentro desse cenário de alta complexidade que é o município, né? Eu acredito que foi no entendimento de que nós, professores, professoras, servidores, né, em suas diversas camadas, vinculadas ao fórum, entendendo o fórum, fortalece o fórum. Quanto mais a gente fez um trabalho de formiguinha, você acompanhou muito bem isso. Nós começamos ali em 2019 com a eleição, a atualização do regimento, possibilitando a consolidação dos 5 assentos. Fizemos a eleição, consolidamos naquele momento 5 representações, é quando eu assumo também essa representação, coordenando na época o Fórum de Vitória da Conquista, e nós consolidamos os adjuntos. Os adjuntos teve assim que é a representação por território. Foi extremamente importante. Sem essa consolidação de pensamento em rede,
a gente não teria chegado a tanto. Sem o apoio do Fórum Estadual de Educação da Bahia, nós não podemos esquecer da Alessandra, não podemos esquecer do João Danilo, não podemos esquecer da professora Maria Couto, da professora Giovânia, não podemos esquecer de Walter, né, de Fátima. Nós temos assim figuras que a todo tempo estavam apostando na consolidação dessa rede como sendo o lugar de nós conseguirmos atender aos 417 municípios, não para termos os números, temos fórum, não, mas é que temos fóruns conscientes do seu papel no chão da esteira democrática. Nosso objetivo é democratizar cada vez mais o exercício do pensar e agir para com a classe trabalhadora, para com os filhos dessa classe trabalhadora e, naturalmente, para com a sociedade. A gente só é mais quando nós temos mais. Né? E você trazendo, inclusive, instituições que existem nos municípios para além das que você citou na forma da lei, conforme preconiza a LDB, nós temos as filantrópicas também, em alguns casos, as confessionais, que são aquelas de instituições religiosas que já existem, instituídas há alguns anos atrás, não mais possíveis hoje, mas as que já existiam, continuam existindo. Quando dá certo, não se tem que mudar. Eu digo no sentido de é preciso trazer mais pessoas para que possam abraçar essa causa. Já falamos de números que são importantes, mas números que estão consolidados, sobretudo pela participação. Momento de Plano Nacional de Educação sendo debatido, a importância do fortalecimento desses fóruns. O final de ano está chegando. Um ciclo se termina, mas outros tantos se abrem nesse sentido. Não é? O que é que você vislumbra aí para o Fórum Estadual de Educação para os próximos anos? Eu digo porque no final do ano nós já temos eleição no Fórum Estadual de Educação. Nós temos eleição do Fórum, inclusive agora, né, o edital para a candidatura foi aprovado. Acredito eu que até no cronograma em 6/12 teremos, né, naturalmente a posse do novo grupo, da nova dupla que assume o fórum. Vejo que a mudança não é na totalidade, né? Estamos falando da diretoria. Exatamente. A gente tem uma diretoria que aí agora passa a ter, né, uma nova composição. Sempre esperando que fortaleça mais ainda o lugar do Fórum Estadual de Educação da Bahia. Nós temos um fórum que está constituído, 13º ano, né, de sua fundação, e vejo quanto esse fórum cresceu. Nós temos hoje mais de 60 assentos. Nildo Pitombo, depois Márcio Gomes, Alessandra, que está em Brasília, exato, também, João Danilo, né, exatamente. Então nós tivemos pessoas dos vários segmentos, inclusive com suas histórias, com a educação pública e com a educação superior, com a educação da Bahia, e vendo que o FEBA só não tem outra alternativa que não seja o crescimento e o seu fortalecimento. Hoje nós temos mais de 60 assentos, e 60 assentos que, em sua maioria, participam ativamente, preocupados. Nós temos hoje uma participação muito boa, por exemplo, do Tribunal de Contas. Nós né? ouvimos agora há pouco, inclusive, o TCE. Exatamente, que é a educação da nossa conta e que tem dado para a gente um suporte de entendermos sobre financiamento, sobre a aplicação, né, sobre a lei de orçamento. Então, acredito que quanto mais a gente tem elementos que estão preocupados, estão dando e tem um pé nas questões que estão vinculadas ao processo educacional, a gente só se soma para fortalecer. E nesse fortalecimento, o nosso Plano Estadual de Educação, ele deve chegar com a gana que deve chegar, atendendo a essa revisão que nós estamos fazendo nesse movimento do plano passado, desse plano, quais são os desafios que estão postos para continuar e, ao mesmo tempo, na expectativa que tenhamos pessoas interessadas, assumindo a coordenação, interessadas em, de fato, continuar na luta e na resistência. Uma pena que nós só temos o IDEB, aí sem entrar no mérito, naturalmente, das peculiaridades deles, mas a Bahia desenvolve tanta coisa bacana, nós precisaríamos ter outras formas também de mensurar esse índice da educação, sim, não é? Sim, e aí só temos o IDEB, infelizmente. Sim. Então, isso daí também tem sido palco de debate e nós estamos, inclusive, e isso não está apenas na esfera da educação básica. A educação superior também tem passado pelo mesmo lugar de questionar. Nós estamos agora com a plataforma Sucupira, que é o lugar de nossa avaliação, e nós temos conversado com a CAPES também nesse movimento. Ou seja, a avaliação de larga escala, ela é importante para dar para a gente uma dimensão macro, mas naturalmente existem outros efeitos que a escola produz que precisam ser considerados em algum lugar nesse processo de avaliação. Vejo que aqui a gente percebe isso. São nesses encontros, são nos espaços de fórum, nos espaços de conselho, que nós conseguimos observar
o quão a gente tem produzido com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia de pegar na educação. O pegar na educação é o você estar conseguindo todos os dias pensar sobre ela e realizar por ela. A Bahia é o primeiro estado que instituiu o Fórum Estadual de Educação. A rede de fóruns. A rede de fóruns foi o primeiro estado. A Bahia também saindo na frente nessas discussões. Lá na Web TV Undime Bahia, uma live lançando essa discussão. A carta chegando aos municípios também, a Bahia sai. Veja quanta coisa a Bahia produz. E naturalmente com a sociedade civil organizada assumindo esse lugar de frente e acolhendo essas cartas. Todas as cartas têm por unanimidade a aceitação de que é importante olhar para quem vamos votar. Agora, né, é o nosso lugar de pensar nos nossos vereadores, de pensar nos nossos prefeitos, de olhar quem está falando em nome da educação, pela educação. Eu acredito que essa carta ele tem esse poder de dizer, bem, nós estamos oferecendo como uma sociedade civil organizada, mas como movimento social, como escola pública, como professor da escola pública, das escolas privadas, daqueles que estão no movimento de entender que qualidade não se discute, se implementa. Perfeito. Né? Talamira Taíta falando conosco aqui na Web TV Undime Bahia. Mais uma vez, muito obrigado, boa sorte. Nós que agradecemos. Vida longa para o Fórum Estadual de Educação. Vida longa para o Fórum e que a gente venha com um plano estadual de educação forte, vivo, que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e diga, poxa, tudo valeu a pena. Não é? Tudo valeu a pena. Assim será. Seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.